Fala pessoal, tudo beleza? Batista Coin na área para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo está em formato de podcast lá na plataforma Spotify e na plataforma Deezer. Então nos procure lá, belezinha? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí pessoal, o Plantão Cripto edição extraordinária número 2 finalmente saiu. E essa edição eu selecionei as melhores notícias que já foram ao ar, cujas mesmas estão disponíveis na nossa playlist Plantão Cripto. Mas eu selecionei aqui as melhores, o top do top. Sabe por quê? Simples, porque conhecimento nunca é demais. Então, sem mais delongas, salto take produção. A cada nova semana que começa, eu me faço a mesma pergunta. Será que a bolha de tudo vai estourar essa semana? No entanto, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio para ver que não foi essa semana que o mercado veio abaixo. Contudo, quanto mais tempo esse crash for impedido pelos nossos ilustres governantes e sua sábia sabedoria, pior será a queda. No dia 12 de março, o mercado acionário mundial teve um crash espetacular quando um dia antes a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o mundo estava em uma pandemia. Após essa fatídica queda, bancos centrais parasitários de todo o mundo começaram uma impressão de dinheiro a fim de salvar o mercado acionário mundial. Esse estímulo econômico não só fez o mercado acionário recuperar toda a queda ocorrida no dia 12 de março, como fez bater novas máximas, provando por A mais B que o mercado acionário mundial virou o maior esquema Ponzi do planeta, cujo mesmo é sustentado por governos abilolados e seus estímulos econômicos translocados e por pessoas comuns, mal informadas, cujas mesmas acham que esse é o melhor momento para se investir na bolsa. O mercado como um todo está totalmente descolado da atual realidade do planeta. As previsões não são nada boas. Como diria aquele velho ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. O PIB dos Estados Unidos recuou 32,9% no segundo trimestre, pior resultado desde a Grande Depressão de 1929. A crise financeira gerada por essa pandemia pode fazer com que 40 milhões de americanos percam suas casas. Isso é 4 vezes mais que a crise do subprime de 2008. O Banco Central Europeu disse aos bancos da zona do euro para não pagar dividendos pelo resto do ano, mas que acumulem caixa para fortalecer suas reservas contra uma onda de falências. Os Estados Unidos jogaram mais de 6 trilhões na crise do coronavírus e esse número pode chegar a 10 trilhões até o final deste ano. Os estímulos globais já somam mais de 15 trilhões. Grandes empresas já faliram, outras estão em coma induzido e a onda de falências ainda nem começou. Está evidente que esses estímulos econômicos estão ficando cada vez mais insustentáveis. Se o Fed apenas reduzir sua impressora mágica, o paciente, que é a economia, vai morrer. Como se desgraça pouco é bobagem, o Goldman Sachs, aquela instituição bancária que comparou o Bitcoin com a mania das tulipas e recomendou os americanos a investir nos títulos do Tesouro Americano, divulgou um relatório apontando que o dólar, como a moeda de reserva global, está ameaçado, não só por causa da alta do ouro, mas devido aos viés inflacionários causado pelo Federal Reserve, que não para de imprimir dinheiro sem lastro. De fato, o Fed está de mãos atadas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pior que isso, esse estrago na economia mundial já vem ocorrendo desde 2018. Ficou pior
no segundo semestre de 2019 e a pandemia deixou horrível o que já estava muito ruim. Pode apostar que a desgraceira será generalizada. Apenas o livre mercado é que será capaz de salvar a economia mundial, e essa salvação está no Bitcoin e nas criptomoedas. Acredite, não estamos numa crise financeira, estamos vivenciando uma pandemia que prejudicou a economia. A crise financeira ainda vai vir, e a mesma será tão destrutiva que fará a crise de 1929 parecer brincadeira de criança. Enquanto isso, a mídia tradicional fica mostrando os cidadãos vivendo suas vidas, mas para a mídia tradicional, esses cidadãos estão desrespeitando as medidas de aglomerações criadas por prefeitardados e governatários. Para saber mais sobre esse apocalipse econômico criado pelos nossos governantes parasitais, acesse a playlist A Bolha. Boa sorte a todos. O parlamento russo aprovou uma lei que proíbe o Bitcoin ou qualquer criptomoedas como meio de pagamento. Caso o parlamento russo de fato aprove essa lei bilolada, quem for pego comprando ou negociando bitcoins ou qualquer criptomoedas poderá pegar até 7 anos de prisão, além de pagar uma multa que chega ao equivalente a 38 mil reais. O que é mais contraditório nesta lei que foi parida do cu de algum congressista parasital russo é que as pessoas ou empresas que aceitarem a receber pagamentos de bens e serviços com criptomoedas deverá pagar uma taxa de 1 milhão de rublos, equivalente a 75 mil reais, para empresas. E as pessoas físicas que se sujeitarem a pagar essa taxa terá que pagar 200 mil rublos, aproximadamente 15 mil reais. Está mais do que óbvio que essa taxinha camarada visa apenas a desmotivação e a inviabilização para que qualquer indivíduo transacione com criptoativos no país, já que quem se sujeitar a esse estrupo disfarçado de taxa terá que declarar para o governo federal russo. O governo está desesperado porque as pessoas estão enxergando o quão bom é o livre mercado, cujo mesmo é descentralizado e de livre acesso. Como o governo não tem como controlar as criptomoedas, esses parasitas, seja de qualquer país, irão parir uma lei escrota no âmbito de tentar barrar o avanço das criptomoedas e, consequentemente, tentar matar o poder de escolha da população. Enquanto a Rússia tenta impedir o avanço do Bitcoin e das criptomoedas, El Zonte, um vilarejo em El Salvador, o menor país da América Central, vem adotando o Bitcoin como meio de pagamento e, consequentemente, acabou salvando a economia local. Enquanto isso, o papelzinho colorido argentino, também conhecido como dinheiro, vem perdendo tanto valor que a sua moeda, o peso, vale a menor unidade de Bitcoin, ou seja, um satoshi. Mesmo assim, o governo parasital argentino vem imprimindo dinheiro lastreado em honestidade de políticos 24 horas por dia e não consegue estancar a falta de liquidez no mercado. Já no Líbano, outro país que acha que imprimir dinheiro vai resolver o problema da economia, viu a sua moeda estatal, a lira ou libra libanesa, como também é conhecida no país, entrar para a seleta lista dos países cujas suas moedas fiduciárias valem o mesmo que a menor unidade de Bitcoin, um satoshi. Graças à crise econômica no país, libaneses foram às ruas protestar contra o governo, que limitou a quantidade de dinheiro que cada indivíduo pode sacar, já que a corrida aos bancos iria fazer o sistema bancário do país virar pó. É óbvio que essa atitude do governo de limitar que cidadãos saquem seu próprio dinheiro revoltou os libaneses,
que atearam fogo em várias agências bancárias. A crise econômica que veio graças à pandemia vem mostrando o quanto os governos se importam com os seus cidadãos. Na primeira queda, esses parasitas governamentais vão limitar que você, cidadão pagador de impostos, saque o seu próprio dinheiro para que você possa se proteger contra uma eventual crise financeira. Verdade seja dita, o mundo não está vivenciando uma crise financeira. Estamos vivenciando uma pandemia que prejudicou a economia. O pior ainda está por vir, pode acreditar. As criptomoedas já mostraram que são resistentes à censura, confisco e à manipulação dos governos parasitais. No entanto, a única razão para que as criptomoedas não sejam amplamente adotadas e, portanto, podem salvar a economia do mundo de um colapso financeiro iminente é que os governos não têm o controle das respectivas criptomoedas. Simples assim. O Bitcoin e as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, não possuem um dono, uma sede, um local físico e, portanto, não podem ser infladas para ajudar apadrinhados políticos e amiguinhos do Estado para seu bel prazer, como fazem com dinheiro fiat. O livre mercado e apenas o livre mercado é que determina o valor das criptomoedas, graças à oferta e à demanda. Simples assim, sem a interferência de governos parasitais estatais. Como esses governos não podem controlar as criptomoedas, como controlam a emissão de dinheiro fiat, esses mesmos parasitas ficam criando leis, regulamentações ou qualquer PL abilolada a fim de barrar o avanço das criptomoedas que poderiam beneficiar toda a população. Está mais do que óbvio que o Estado é o grande causador de vários problemas, dos quais eles mesmos criaram. O pior disso tudo é que a mídia tradicional vem alienando e fazendo lavagem cerebral na população com suas matérias sensacionalistas e não mostra a real má intenção dos nossos governantes, levando a população a crer que o governo é útil e o grande solucionador dos problemas. A história mostra que o Estado, no final das contas, só foi criado para parasitar a população, tornando-as cada vez mais pobres e dependentes do Estado. E quando chega uma ideia revolucionária, que são as criptomoedas e a sua descentralização, que pode ajudar a todos, os governantes criam leis e regulamentações a fim de privar a população de usar essa fantástica tecnologia que inclusive pode combater a corrupção que assola o mundo. Cedo ou tarde, a tecnologia sempre vence e, portanto, o governo está com os dias contados. O último prego do caixão já foi comprado e essa classe, chamada de políticos, serão lembrados apenas nos livros de história. No dia 1º de julho, entregadores de comida por aplicativos entraram em greve por melhorias e direitos trabalhistas. Entre as reivindicações estão equipamentos de proteção individual, licença remunerada para os trabalhadores que foram contaminados durante a pandemia, valor mínimo por entrega, seguro de vida e roubo, além de pagamento das corridas. Segundo Paulo Roberto da Silva Lima, o gado sublíder que criou o movimento, o objetivo dessa greve é que os entregadores sejam reconhecidos como empregados das empresas e não como parceiros ou empreendedores individuais como são tratados atualmente. Essa ideia debilóide que foi tirada do cu durante uma diarreia tem até um abaixo-assinado que já conta com mais de 350 mil assinaturas. Segundo o líder Paulo Lima, no seu baixo-assinado ele declarou o seguinte: todo mundo está em casa, se isolando em quarentena, mas nós ficamos nas ruas o dia inteiro,
na batalha para garantir as entregas de delivery, colocando a nossa saúde e a das nossas famílias em risco. Estamos trabalhando largados à nossa própria sorte e nenhuma medida de prevenção ou proteção das empresas de aplicativos que fazem entregas como Rappi, iFood, Log, UberX, 99food e James são aplicadas. Agora, o que Paulo Lima e tantos outros entregadores não sabem ou fingem demência é que caso essas reivindicações sejam acatadas, ou melhor, caso a regulamentação do setor aconteça, meus parabéns, 80% dos entregadores ficarão desempregados e os outros 20% ficarão desempregados em, no máximo, um ano. No Brasil, a carga tributária para empregar uma pessoa no regime CLT é extremamente cara, podendo chegar a um salário a mais, ou seja, o empregador emprega uma pessoa para pagar 2 salários mínimos. O que você acha que vai acontecer caso essa regulamentação que está sendo apoiada por esses entregadores seja aprovada? Pois é, os aplicativos de comidas Rappi, iFood, Log, UberX, 99food e James terão uma carga tributária tão gigantesca para pagar que ficará impossível se manter e fecharão as portas. E os poucos aplicativos que resistirem a esse baque terá que repassar os custos ao consumidor final, tornando os lanches extremamente caros, fazendo com que mais da metade dos consumidores desapareçam, fazendo com que os 20% restantes dos aplicativos fechem as portas de vez. Como desgraça pouca é bobagem, o ex-parasita presidencial Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Maranhão, Flávio Dino, debateram a possibilidade de regulamentar o setor após o fim dessa pandemia. Em um trecho dessa conversa parasital, Lula declarou o seguinte: o companheiro que está numa moto entregando pizza à 1 da manhã, ele não é microempreendedor, ele é quase um microescravo. Agora, o que é mais chocante nessa situação inusitada a qual o ex-presidente se refere é o seguinte: o trabalhador só está até esse horário porque ele quer. Ninguém que trabalha por aplicativo é obrigado a cumprir uma carga horária fixa, que, segundo Lula, é escravista. O trabalhador por aplicativo define o seu horário. Se ele acha que a empresa está pagando pouco, está pagando mal, não está compensando, ele vai trabalhar em outra empresa. Simples assim, sem regras toscas e abiloladas impostas pela CLT. Essas empresas vendem uma fuga por parte dos seus entregadores, por decisão própria, irão criar incentivos para conquistar esses entregadores. E se outras empresas fizerem a mesma coisa, essas empresas também terão que criar incentivos para manter os seus entregadores, o que causaria uma disputa por estímulos para manter aquele trabalhador naquela empresa. Sendo assim, a empresa que tivesse melhores incentivos iriam continuar no mercado. Simples assim. Ou seja, o próprio livre mercado se ajustaria conforme as necessidades dos trabalhadores. Ao quererem enfiar uma regulação crua dentro, a fim de garantir direitos trabalhistas, isso apenas irá matar esse setor. Sendo assim, graças às suas reivindicações tolinhas, todos eles agora estão desempregados e serão convidados a enfrentar uma fila do caralho para deixar uma porcaria do currículo e, por Deus, caso ele seja chamado, ainda vai ter que passar por uma avaliação com outros candidatos e mesmo assim não terá garantia nenhuma que ele vai conseguir aquela vaga de trabalho, porque o mercado de trabalho não quer uma pessoa para trabalhar. O mercado de trabalho quer um robô super qualificado. E pensar que alguns meses atrás esses trabalhadores tinham apenas que baixar um aplicativo no seu celular, se cadastrar e pronto, já estavam trabalhando. E tudo isso foi jogado fora por um punhado de reivindicações trabalhistas. É nisso que dá.
dar muito poder a um bando de parasitas que acham que sabem o que é bom para a sua vida. Se esses trabalhadores usassem os seus celulares para buscar conhecimento, logo iriam descobrir que a regulamentação só traz atrasos para a população. Um bom exemplo de que a regulamentação só traz malefícios foi a regulamentação dos patinetes elétricos. Bastou um parasita se esborrachar no chão que pipocaram regulamentações por todo o Brasil, fazendo com que esse fantástico meio de micromobilidade fosse extinto e as startups desse tipo de serviço encerrassem suas atividades no país. Isso foi porque a regulamentação dos patinetes elétricos foi feita com as melhores intenções e sabemos muito bem de que de boas intenções o inferno está cheio. O empreendedorismo individual, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção. Sendo assim, caso essas reivindicações sejam acatadas, pode ter certeza que o seu aplicativo de comida irá acabar. No dia 2 de julho, a criptomoeda Dogecoin teve uma valorização de 50% após o vídeo do usuário James Galante propor um desafio aos usuários da rede social TikTok. Para quem não sabe, o TikTok é um aplicativo de celular que permite que as pessoas postem vídeos curtos e divertidos de no máximo 15 segundos. Essa nova rede social foi criada pela startup chinesa ByteDance e está avaliada em mais de 75 bilhões de dólares. É claro que aqui no Brasil, os brasileiros abraçaram o aplicativo, tornando o mesmo rapidamente popular entre toda a família, devido à facilidade de postar vídeos curtos, entre outras ferramentas que o aplicativo oferece. Em tempos, alguns usuários propõem uma espécie de desafio, e foi um desses desafios que fez a criptomoeda Dogecoin ter uma supervalorização. No vídeo, o usuário afirma que a criptomoeda Dogecoin não vale nada, e se todos os 8 milhões de usuários ativos na rede comprar apenas 25 dólares, assim que a criptomoeda chegar ao valor de $1, esses usuários iriam obter um lucro um pouco mais de 10 mil dólares. Não deu outra. Muita gente entrou nessa onda, nesse hype, e aderiram ao desafio. O vídeo viralizou na rede social, chegando a 25 mil visualizações, e em apenas 2 dias a criptomoeda Dogecoin subiu 100% de valorização. Parece uma alta absurda, não é mesmo? Mas não é bem assim, o buraco é muito mais embaixo. O fato do Dogecoin ter subido 100% de valorização em apenas 2 dias, isso não significa que a moeda vai chegar a atingir $1 proposto pelo desafio do TikTok. Isso ocorre porque a criptomoeda, antes de dobrar de valor, cada unidade da mesma estava cotada a 25 satoshis. Para quem não sabe, o Bitcoin é divisível em 8 casas decimais, e a menor unidade do Bitcoin é denominada de satoshi. Portanto, o fato da criptomoeda ter se valorizado 100%, isso não significa que, de fato, a criptomoeda vai chegar a $1. A mesma saiu de 25 satoshis para 50 satoshis, o que dá 100% de valorização. Como você pode ver, esses números impressionantes podem enganar muita gente, fazendo essas pessoas que entraram nesse hype perderem muito dinheiro, por não terem o mínimo conhecimento de como o mercado realmente funciona. Para o Dogecoin chegar a $1, a criptomoeda tem que chegar a 10.634 satoshis. É óbvio que essa é uma variável que muda o tempo todo, já que o mercado de criptoativos é muito volátil. Isso significa que para o Dogecoin sair de 50 satoshis e chegar ao valor de $1, ou 10.634 satoshis, a criptomoeda teria que se valorizar mais ou menos uns 20.000%. Em que? 2, 3 dias? Impossível. Por melhor que seja o hype, a criptomoeda tem que ser valorizada de modo orgânico, ou seja, de modo natural, e não através de um desafio proposto por um aplicativo de celular. Quando esse hype generalizado acabar, vai fazer a criptomoeda sofrer um tombo espetacular,
já que muitos traders estão vendendo suas Dogecoin nesse pump, porque sabe que toda essa alta vai cessar. Como diria Fausto Botelho, o mercado sobe de escada e desce de elevador. Aquelas pessoas que compraram a criptomoeda no momento FOMO, vendo que nem no dia de São Nunca vão ver o seu investimento de $25 se transformar em $10.000, vão despejar essas moedas no mercado, fazendo o preço desabar, podendo inclusive ficar abaixo do seu valor inicial, fazendo a alegria dos traders de plantão, que conseguiram multiplicar a quantidade das suas Dogecoins, inclusive nós. Essa operação já era para ter sido realizada há mais tempo. No entanto, graças à publicação de Elon Musk no seu Twitter no dia 18 de julho, a criptomoeda voltou a ter uma forte valorização, chegando a 14%. Elon Musk já declarou abertamente que é fã da criptomoeda. Então, só o fato dele ter publicado no seu Twitter um simples meme debochando do atual sistema financeiro global, isso mostra o quanto o mercado de criptoativos pode ser influenciado e manipulado por bilionários. No entanto, isso não é tão ruim, desde que você saiba o que está fazendo e não seja influenciado por qualquer publicação de algum bilionário. Graças à alta que o Bitcoin teve no dia 26 de julho, quebrando a resistência dos $10.000, esse pump fez com que muitos traders vendessem parte das suas altcoins, incluindo Dogecoin, fazendo a criptomoeda voltar ao seu valor antes do hype. E foi nesse dia que recompramos as nossas Dogecoins, com o mesmo volume que havíamos lucrado antes. Para saber como foi realizada essa operação, acesse o post que está aparecendo aí na sua tela, através desse QR Code, ou através do link que está na descrição desse vídeo, e descubra como multiplicamos os nossos Dogecoins. Antes tínhamos 6.951 moedas e agora, graças a esse hype, conseguimos um volume de 11.721 Dogecoins. Então é só acessar o post. Muito obrigado, TikTok, por multiplicar meus Dogecoins. Saber esperar e ir contra o mercado, ainda mais sabendo que essa alta toda foi impulsionada por um simples hype generalizado através de uma rede social, fez com que obtivéssemos um volume muito maior de Dogecoins sem gastar um centavo a mais. Acesse o post e saiba mais. Até o próximo Plantão Cripto. E aí, gostaram? É muita informação de qualidade, é muito conteúdo, porque conhecimento nunca é demais, como eu falei no início desse vídeo. Então, nada melhor que você buscar conhecimento antes de você querer se aventurar no mercado de criptoativos. E antes de encerrar o vídeo, vamos rir um pouquinho com os nossos memes. E aí, pessoal, o Bitcoin ontem caiu 51%. É mesmo? Foda-se! Eu vejo o Bitcoin caindo. Com que frequência? Todo tempo. E é isso aí, pessoal. O Plantão Cripto Edição Extraordinária número 2 fica por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like fodástico para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu comentário aí embaixo. Compartilhe esse vídeo nas principais redes sociais. E é claro, não se esqueça de assinar o canal. O nosso canal ainda é um canal muito pequenininho. E precisamos de inscrito, precisamos de like, precisamos de compartilhamento. Para que você continue sendo bombardeado com conhecimento do mercado de criptoativos. E é isso aí, pessoal. E como sempre digo, fique com Deus, boa sorte, bons negócios e até o próximo vídeo. Valeu!